Olá, agora nós vamos falar sobre os cordados, que é um filo que está incluso nos grandes filos dos metazoários. Este filo ele tem as seguintes classes: agnata, peixes, anfíbia, reptília, mamália e aves. Algumas das características gerais desse filo são simetria bilateral, eles são triblásticos, cilomados e deuterostômios, que é quando o ânus se origina primeiro. Possui sistema digestório completo, sistema circulatório fechado. Só que a gente pode abrir um parênteses sobre essa característica que, de acordo com a evolução desse filo, no caso dos agnatas, eles vão ter o sistema circulatório mais simples comparado ao sistema circulatório dos mamálias, dos mamíferos. Porque, de acordo que a gente pode ilustrar, de acordo que os animais foram saindo da água, esse sistema ele teve que ir se especializando e se tornando mais eficaz para eles, por questão para funcionar melhor mesmo. Já a segmentação, ela é feita de forma diferente. Nós conseguimos diferenciar cabeça, tronco. É diferente do que se a gente comparasse com uma anélida, por exemplo, né? Que possui a segmentação ali certinha, todos do mesmo tamanho e tudo mais. Agora, falando sobre as novidades evolutivas desse filo, né? Nós podemos citar 4. A primeira delas é a notocorda, né? Que ela está ligada à questão da sustentação. Sobre essas novidades evolutivas, não quer dizer que todos os indivíduos possuam um conjunto dela na vida adulta. Eles, em algum momento de seu desenvolvimento, tiveram essa característica. Vou falar sobre o filo Echinodermata. Atualmente, esse filo ele possui 5 classes, que são a classe Echinoidea, que são os ouriços do mar. Eles possuem placas esqueléticas fundidas, superfície oral expandida e aboral reduzida, e espinhos e pedicelárias. Da classe Crinoidea. Eles são representados pelos lírios do mar. É um grupo mais basal, de superfície oral voltada para cima. O seu ambulacro é aberto. Já a classe Asteroida, que são as estrelas do mar, elas são carnívoras e também são detritivos. Possuem superfície oral voltada para o substrato. O seu sistema ambulacral é aberto, conseguem se regenerar. A classe Ophiroida, que são representados pelos ofiuros, eles possuem disco oral separado dos braços, braços com largura uniforme, medreporito na face oral, ausência de pápulas e pedicelárias, sistema ambulacrário fechado e sem ampolas, pés ambulacrais sem ventosa, que eles acabam facilitando a captura de alimento e filtração de detritos. A classe Holoturoida, que é representada pelos pepinos do mar, possui as seguintes características. São equinodermos modificados, com corpo alongado e simetria bilateral. A sua região aboral é a mesma que a sua região do ânus. O sistema ambulacrário deles é ao longo do corpo. Classificação geral dos peixes. Os peixes são classificados em Cyclostomata, Chondroctes e Osteites. Os Cyclostomata é uma superclasse de peixes sem mandíbula do subfilo vertebrada, que é dividida em 3 grupos: Pteraspidomorpha, que são os ostracodermos, Cephalospidomorpha, que são as lampreias, e Myxine, que são as feiticeiras ou peixe-bruxa. Os extintos são os otracodermos e os atuais lampreias e feiticeiras, como segue as imagens. Os Chondroctes são peixes cartilaginosos, e tem os extintos, que são os placodermos, são os tubarões primitivos que têm mandíbula. Os atuais são os tubarões raias e cações. Os tubarões podendo conter aí de 5 a 7 fendas branquiais em cada lado do corpo ou 5 fendas na região ventral. E as químeras, que podem ter uma fenda branquial em cada lado do corpo. Os osteites são os peixes ósseos e são divididos em 2 grandes grupos. Sarcopterige, que são os peixes pulmonados com nadadeiras musculares, representado pela piramboia no Brasil e o selacanto na África. E o outro grupo, Actinopterige, que são peixes com nadadeiras raiadas, como a sardinha e o atum. Agora eu vou falar um pouquinho da morfologia externa do tubarão. Ele é composto ali principalmente pela cabeça, olhos, boca, fendas branquiais, nadadeira e clasper, que é o seu órgão sexual. A sua morfologia interna conta principalmente com um coração, uma válvula espiral e um fígado, entre outros. Já a anatomia dos peixes osteoides é principalmente composta pelo esqueleto teleostei, que é um esqueleto de osso, por ser peixes ósseos. Também pode ter diferentes tipos de nadadeira, como uma nadadeira lunada, arredondada, entre outras. Também podem ter diferentes formatos de boca, como a boca inferior, subterminal, entre outras. Agora eu vou falar um pouquinho da anatomia e órgãos sensoriais dos peixes. O primeiro órgão é a visão. O olho dos peixes é um pouco mais duro devido à pressão causada pela água, então ele é um pouco mais rígido. Também tem um ligamento de músculo que faz ir para frente ou para trás para regular, tipo uma lupa, dando zoom mesmo. Há também a lente ou cristalino regular e também tem um mecanismo de regularização da luminosidade. A olfação, a narina do peixe, vai contar com 4 orifícios responsáveis pela respiração. O olfato é muito bem desenvolvido com narinas separadas, que detectam o alimento pelo cheiro. Tem receptores olfativos na narina, boca e corpo.
Os otólitos, eles vão servir para o equilíbrio e para a audição. Elas são pedrinhas bem rígidas de bicarbonato de cálcio localizados no ouvido interno do peixe. A lateral e a ampola de Lorenzini são estruturas sensoriais. A linha lateral é uma estrutura que contém nos peixes e ela é uma linha mesmo lateral que passa pelo corpo do peixe e ela consegue perceber movimentos na água, também alteração de pressão. A ampola de Lorenzini ela é uma estrutura sensorial presente apenas nos condroctes, no tubarão. Elas são estruturas eletroreceptoras, ou seja, ela percebe os campos elétricos das contrações musculares de outros animais, como por exemplo o batimento cardíaco de sua presa. Outra estrutura é a vesícula natatória. Ela não está presente em todos os peixes, mas diferem entre si. Os tubarões não têm vesícula natatória, pois o seu fígado ocupa 2/3 da cavidade abdominal. Os peixes ósseos inventaram uma tendência a afundar lentamente, o que fez com que desenvolverem uma vesícula, que faz com que o peixe se mantenha na coluna d'água, e não afunde, de forma que não haja gasto energético para ficar no meio da água. Então, ela tem como função fazer o peixe flutuar, ou seja, agir como flutuador. Podemos classificar os peixes em 2 tipos, de acordo com a vesícula, fisóstomotos e fisóclistos. Os fisóstomotos é quando a vesícula ela é inflada pela boca, ou seja, ela engole o ar e ela vai inflando com o ar atmosférico. Então, ela vai regular a flutuação com o ar atmosférico. São peixes, normalmente, que ficam mais tempo na superfície, ficam lá com frequência. O ar entra pela boca e infla a vesícula. Para afundar, o peixe só vai soltando o gás lentamente pela boca até afundar. Os fisóclitos, o gás ele não vai vir da boca do peixe, ele vem da circulação. Ou seja, embaixo da vesícula a gente tem uma rede de vasos bem fininhos, a rede mirabile, e ela tem contato direto com a circulação. Por isso, ela vai pegar e vai retirar o excesso de CO2 que está nessa circulação. E então vai absorver esse CO2. E através da glândula ativa, de um processo ativo, ela vai empurrando o gás para a vesícula gasosa. Normalmente ocorre em peixes com mais profundidades. Para afundar, a glândula oral ela vai tirar o excesso de gás e colocar de volta na circulação, reabsorvendo esse gás. Outra estrutura é o aparelho de Weber, que é quando as 4 primeiras vértebras da coluna vertebral se modificam nesse aparelho. O que acontece? Permite que a vibração da vesícula passe pelo aparelho indo para o ouvido interno do peixe, como se fosse uma caixa de ressonância mesmo, fazendo com que o peixe escute mais ou menos como nós. Ou seja, o aparelho de Weber permite a capacidade de perceber as vibrações da água. O sistema circulatório funciona da seguinte forma. O oxigênio entra pelas brânquias e circula pelo peixe. O sangue venoso vai para o coração, bate e depois volta para as brânquias. Só a circulação de sangue venoso, que no caso vem do coração, e só tem uma câmara. É composto por um ventrículo que bombeia, no caso que manda para a brânquia, e um átrio que recebe o sangue. O coração dos peixes ele é localizado mais na frente, pois ele precisa empurrar sangue para os capilares das brânquias. A respiração dos peixes conta com 4 arcos branquiais, que são colocados um em cima do outro. No caso, eles seguram as brânquias filamentosas respiratórias. Falando melhor desse processo, entra um microvaso, que no caso está ilustrado pela corzinha azul, cheio de gás para ser eliminado pelas brânquias. Porém, vai se tornando vermelho, pois ele vai perdendo o excesso de gás para a água. O sangue circula contra a corrente de água para que o oxigênio entre para a abertura e o excesso de gás saia. Respiração dos peixes pulmonados, peixes ósseos no caso, Além da respiração branquial, eles realizam a pulmonar também. Eles possuem uma estrutura que funciona como um pulmão primitivo, que ao encher essa bolsa de ar, o oxigênio é passado para o sangue e o gás carbônico do sangue é passado para dentro da bolsa. Muitos cientistas acreditam que a bexiga natatória é uma especialização desse pulmão primitivo. Vamos falar sobre algumas ordens de peixes osteípedes. Os arcipenseiriformes são uma ordem importante, pois apesar de ser todo cartilaginoso, ainda assim é considerado um peixe ósseo, já que possui opérculo. O esturjão é um exemplo de arcipenseiriforme. Os osteoglossiformes são peixes que possuem uma língua óssea. Alguns exemplos são o aruanã e o pirarucu. Também temos os angliformes, que são enguias e as moreias. Eles possuem dentes faríngeos, além dos dentes da frente. Temos também os clupeiformes, que compreendem, por exemplo, as sardinhas. Temos também os cipriniformes, que é a ordem que tem como um de seus integrantes as carpas,
e é um grupo bastante representativo na Europa e está entre os 5 a 5 ordens mais importantes do mundo. A ordem Cariciformes possui peixes como lambari, piranha, pacu e tambaqui, e normalmente tem nadadeira adiposa que serve para estabilização. A ordem Siluriformes compreende os bagres. Os beloniformes são os peixes agulhas e os peixes voadores. A nadadeira caudal do peixe voador impulsiona ele para fora d'água. Temos os Syngnathiformes, que é a ordem onde está o cavalo marinho, e que pode ter o focinho longo ou curto, característica que diferencia espécies. Possui também cauda prênsil, que lhe permite agarrar-se a plantas e corais subaquáticos. A maior ordem de vertebrados que temos é a Peciformes. É um exemplo de peixe dessa ordem o robalo. Ele tem alta mobilidade, conseguindo inclusive nadar de ré. É a ordem Pleuronectiformes, que tem os peixes conhecidos como linguados, que na fase adulta sofre uma metamorfose, ficando assim com os 2 olhos do mesmo lado do corpo. Agora vamos falar sobre estudos da reprodução de peixes. Nas pesquisas sobre reprodução de peixes, é essencial que seja observado o local onde ocorre, como acontece essa reprodução, em que época do ano, o potencial reprodutivo e o quanto a população aumenta. Em ambiente instável, as populações de peixes serão controladas, principalmente por fatores independentes da densidade da população, como a temperatura, o oxigênio, salinidade, chuvas e pH. A maturidade do animal tende a vir mais cedo, a longevidade vai ser menor, a fecundidade será alta, mas de pequeno tamanho, terá tempo de geração menor e a taxa de sobrevivência será menor, devido aos riscos pelos fatores já mencionados e a ausência do cuidado parental. Já em um ambiente estável, as populações de peixes serão controladas, principalmente por fatores como oferta de alimento e espaço. A maturidade do animal tende a vir mais tarde, terá maior longevidade, a fecundidade será baixa, mas de grande tamanho. O tempo de geração será maior, a taxa de sobrevivência será maior também e acontecerá cuidado parental. Quanto aos tipos de desova, elas podem ser total, quando só desovam uma vez na vida, única por temporada, vários lotes ovocitários durante a vida, mas apenas um eliminado por temporada, e múltipla ou parcelada. 2 ou mais lotes ovocitários serão eliminados por temporada. Dentro dos ovários, quando estão presentes ovócitos em diferentes fases de desenvolvimento, vai ocorrendo a eliminação desses ovócitos à medida que vão atingindo a maturação completa. Em relação à definição do sexo do animal, ocorre gonocorismo e hermafroditismo. Gonocorismo é quando tem sexos separados, indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Hermafroditismo, quando as características de macho e fêmea podem variar em um mesmo indivíduo. Algo que acontece com garopas e meros é a agregação reprodutiva. Vários peixes se reúnem, machos e fêmeas, então os vários machos ali presentes liberam espermatozoide na água. Dessa forma, as fêmeas são fertilizadas. O estudo da reprodução dos peixes tem aplicações em áreas como biologia pesqueira, piscicultura, maricultura, bioindicadores, etc.